Graça e paz, Amém. boa noite, vocês que estão nos acompanhando. Seguimos aqui, continuamos com o livro A Isca de Satanás. Hoje estamos aqui com a Valéria, tão Amém. amada de todas nós. Que presente estar nessa noite com você, Valéria. Eu acho que Deus, né, junta, né? Quando tem propósito, Ele junta a gente, né? Apesar de a gente correr, não dá. Então, eu acho que é tudo um propósito de Deus, né? Então, vamos lá. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai estar falando, né, dando continuidade com o capítulo 12 e 13. A vingança, né? A armadilha. Escapando da armadilha. Vingança. Nossa, é algo que é latente dentro da gente muitas vezes, né? Então, a gente teve aí a última live com a Deucília e a Deizinha, né? Que elas falaram aí sobre a questão do querer, né? Sobre a questão de se colocar querendo perdoar, né? E aí hoje a gente vai falar sobre a vingança. E fiquei com o capítulo de armadilha, né? E depois a Andréia vai falar como escapar dessa armadilha, né? Então, a vingança se torna uma armadilha, né, para as nossas vidas, é porque nós temos esse senso de justiça, né? E o nosso sistema de justiça, ele nos dá a possibilidade de, quando somos ofendidos, né, o autor coloca que o sistema de justiça, ele nos dá a possibilidade da gente se ressarcir contra essa ofensa, né, enfim, contra essa situação. Mas acontece que o sistema de Deus é diferente. Nós que nos declaramos como filhos de Deus, né, nós temos o sentido contrário do que o sistema judicial normal nos dá, né? E por quê? Aí o autor vem falar para a gente o porquê. Que o mesmo, não é o caminho divino, né? O porquê que isso não é o caminho divino? Porque Deus, ele tem o seu propósito. Quando a gente busca a nossa própria vingança, a gente faz duas coisas que nos afastam do Senhor. Mas antes de falar sobre isso, a gente fala que antigamente no Antigo Testamento, como diz lá em Levítico, acho que eu separei aqui, Levítico 14, não, desculpa, Levítico 24. Levítico 24 fala assim, 24:19, ele fala assim, como era no Antigo Testamento, né? Ele fala que no Antigo Testamento era assim. Esse capítulo todo fala sobre como era o Antigo Testamento quando a gente era defraudado. E o versículo 19, ele fala assim, ó: se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Se você, né, sofreu algum tipo de ofensa, você pode se vingar. Esse era o Novo Testamento. O Antigo. Êxodo fala a mesma coisa. Êxodo 21, 23 a 25, ele também fala a mesma coisa. Olha só, aqui em Êxodo ele fala a respeito das leis, né? E no versículo 23 ele fala: mas se houver dano grave, vou ler aqui o 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí quer dizer, antigamente era assim, segundo a lei do Senhor era assim, né? E aí, a palavra de Deus agora, nós vivemos pela graça. E aí, quando Jesus, os discípulos, lá em Mateus 5, se você for ler antes, os discípulos perguntam a Jesus, né,
se a gente tinha que, quantas vezes a gente teria que perdoar. E aí Jesus fala, olha, perdoe, né? Não Pedro 7. e suas facetas, né? Pois é, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E aí ele discorrendo o capítulo, ele fala assim, no Mateus 5, ele fala assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, olha, está escrito lá na lei, olho por olho, dente por dente, e era isso que os discípulos seguiam. Mas aí Jesus vem, e como o presbítero André falou aqui numa mensagem, tem mais ou menos 15 dias atrás, ele falou, toda vez que Jesus fala, ouviste o que foi dito, e fala, eu, porém, vos digo, ele falou uma coisa, ele falou assim, Jesus joga o sarrafo lá em cima. Né? E eu lembrei do presbítero, e ele falou, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem ele te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestais. Misericórdia. E aí, né, a gente, por isso, e aí a gente entra que a vingança é uma armadilha. Porque hoje nós vivemos pela graça, como está escrito lá em Gálatas 5. Lê para a gente, André, por favor. Gálatas 5:1. Jesus, ele veio, né, e nós não vivemos mais segundo a lei, mas vivemos pela graça. Então, não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais mão por mão. Não é mais queimadura por queimadura. É o que Gálatas 5:1 diz. Pode ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E João 8,36? O que ele fala? Né, a respeito de que ele fala? Né? Então, nós somos livres. Não vivemos mais com jugo de servidão. Isso. E João 8,36 João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que a vingança é uma armadilha. Porque se Cristo nos libertou, precisamos nos libertar. A vingança nos aprisiona, né? A vingança nos aprisiona. E ela nos aprisiona naquela situação e você não consegue sair. Né? Então, Jesus veio para dar espaço à graça e nós vivemos pela graça. E se nós cairmos nessa armadilha, nós vamos ocupar o lugar de Deus e nós vamos nos colocar numa posição de sentir rancor, ou seja, nós vamos dar lugar ao rancor quando você cai na armadilha da vingança. O autor aqui, né, John Bevis, né, que é o autor do livro, ele cita um outro autor que ele fala que a amargura é uma vingança não executada. Então, quando você cai na armadilha da vingança, você se coloca no lugar do justo juiz. E lá em deixa eu ver aqui. Lá em Tiago 4:12 e 5:9 fala: um só é legislador e juiz. Esse legislador e juiz está escrito em letra maiúscula. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está às portas. Então, quando você cai na armadilha da vingança, você se coloca como juiz, como julgador. E Tiago pergunta, tu, porém, quem és que julga o teu próximo? A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Como é que vamos julgar? Porque só Deus é o legislador e o juiz de todas as coisas. Uma vez que esse juiz olhou para nós e estávamos condenados à morte,
a morte eterna, ou seja, não é a morte física, mas é a morte da falta da presença de Deus. E esse juiz, esse único juiz, mandou o seu filho aqui e pagou uma dívida que não era nossa, que não era dele, mas era nossa dívida, e ele nos perdoou antes que a gente pudesse olhar para ele, que nós pudéssemos olhar para ele, né, e pedir qualquer tipo de perdão. Ele nos perdoou, né? E aí, como a gente vai agora olhar para o outro e não perdoar? E aí a gente lembra do que Deucília e Deizinha leu lá em Mateus 18, né, que Jesus compara o reino de Deus como aquele rei que perdoou, né? Se você ainda não leu essa história, está lá em Mateus 18, a partir do versículo 21, que conta que um certo rei mandou trazer um servo dele, e esse servo devia 10 mil talentos para ele, né? Hoje seria em torno aí de 60 a 100 milhões de reais. Quer dizer, uma dívida impagável. E aí aquele servo suplica a ele, né? Me perdoa, não leva meus filhos, tal. E aí o rei vai e perdoa aquele servo, né? Liberta. Aquela dívida impagável estava perdoada. E aí ele sai e encontra um conservo dele, que devia somente um denário, que hoje é um dia de trabalho. Quanto é um dia de trabalho seu? Eu não sei, o meu não é muito, não. Pois é, vamos colocar aí, né, uns 100 reais, 120 reais, vamos colocar aí até 200 reais, né, quem ganha bem aí, quem está ganhando 200 reais por dia, né, vamos colocar aí 200 reais, algo pagável. E ele olha para o conservo dele e fala, não, você me deve um denário. Vão mandar prender todo mundo. E aí aquele homem, um dos servos daquele rei, né, que perdoou a dívida, foi lá e contou para o rei. Aquele servo que estava te devendo algo impagável, ele não perdoou a dívida do conservo dele. E aí o rei manda, traz de volta. Você não perdoou uma coisa que um montante tão grande, um montante bem menor. Não tinha como comparar, né? Não tinha uma como dívida comparar. com a outra. Né? Você não perdoou uma dívida tão pequena e eu te perdoei uma dívida tão grande. Aí mandou para que ele, né, fosse levado, fosse entregue aos verdugos, algumas versões está ao carrasco. Enfim, esse servo foi. E aí Jesus compara. É a mesma coisa, né? Nós temos uma dívida impagável com Deus. E ele pagou, e ele perdoou. E o outro? Ah, Valéria, mas você não sabe o que ele me fez. Não estamos falando que não doa. Não estamos falando de que você está concordando com aquela situação. Estamos falando de algo que doa, que te trouxe prejuízo muitas vezes. Mas, em relação à dívida que você teve, que eu tinha com o Senhor, não tem comparação, né? Não tem comparação. Ainda que vamos chegar no extremo de uma pessoa, né, que precisa perdoar o assassino de alguém que você ama, né? Mas, Valéria, é o extremo, mas em relação à sua eternidade no céu, não tem comparação, né? Então, a vingança, ela nos aprisiona. E é por isso que Jesus veio para nos libertar. Não porque, simplesmente perdoa, pronto, e acabou. Um mandamento, perdoa e acabou. Não, é para te tirar daquela prisão que você vai viver. É por isso que é uma armadilha de Satanás, para que você fique ali. Então, Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, né? Como a gente leu aí. Verdadeiramente o Filho nos libertou para que sejamos livres de qualquer dívida, né? E aí a gente lembra, né, como eu coloquei, nós ocupamos o lugar de Deus e nos damos lugar ao rancor. E quando a gente dá lugar ao rancor, o que acontece? O amor de Deus não tem como, né? Rancor e amor de Deus não andam junto.
E aí você dá lugar ao rancor e você fica longe. Não é que Deus se afasta, não. Ele permanece lá no mesmo lugar. Mas é você que se afasta do amor dele. Porque não dá para andar junto. Né? E Hebreus, lê para a gente, André, Hebreus 12, 14 a 15, ele fala que quando a gente dá lugar ao rancor, nos leva a uma raiz. E aí, enquanto a Andréia vai ler ali, né, a raiz, a gente tem que pensar que para que existe a raiz da planta? A raiz da planta é para prender essa planta, né? É para fixar ela naquele local. E aí, Hebreus, olha o que o autor diz para a gente, 12, 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando-vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só o que o autor de Hebreu nos fala, né? Que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não vos deixe contaminar de nenhuma, o que, Andréia? Raiz de amargura. Raiz de amargura. Porque se você se deixar contaminar por aquela raiz, eu não estou falando, a gente não está falando aqui que você não deve ter sentimento de tristeza. Você não deva chorar por aquela questão. A gente não está falando disso. Né? A gente não está falando aqui que, ele me fez isso, eu tenho... Não está falando de sentimento. Está falando da raiz de amargura, que você pode escolher não deixar brotar no seu coração. Triste você vai ficar. A ofensa virá, né? A ofensa virá. Não adianta. Agora, A diferença é como iremos reagir a ela, né? Diante dessa ofensa que a gente estava conversando, né? Como é que eu vou reagir diante dessa ofensa? Eu vou deixar essa raiz brotar em mim para eu ficar dentro daquela situação e não sair daquela situação e gerar sentimentos ruins contra aquela pessoa, contra aquela situação e ainda, muitas vezes, gerar em outros, né? Porque eu contaminar outros, né? Porque às vezes não, geralmente a gente faz isso, né? A gente, não, Andréia... nem te falo o que ela me fez para mim, né? E aí eu começo a contaminar o outro que não tem nada a ver com isso. Então a raiz de amargura, ela faz isso. Ela te prende àquela situação que você começa a gerar situações dentro de você, sentimentos dentro de você, que vão te prender ao mal e não vão te libertar. Então é por isso que Jesus veio para nos libertar, para que nós venhamos a dar lugar ao amor de Deus. Porque essa amargura nos prende ao verdugo. Aqueles verdugos lá, né, que o rei mandou levar, né, aquele servo dele, falou, ele seja entregue aos verdugos até ele pagar a dívida. Até ele pagar a dívida. E o que é verdugo carrasco? Quando eu penso, né, no carrasco, eu vejo aquele carrasco com um cutelo na mão para arrancar a cabeça, né? São espíritos perturbadores, é um lugar ruim. Espíritos perturbadores, sentimentos que vão brotar dentro da gente ruim contra aquela situação, que muitas vezes vai nos impedir de vivenciar coisas que às vezes não tem nem nada a ver com aquela situação. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você me fez uma coisa ruim, eu retenho aquela ofensa, e às vezes aquilo acaba com o meu dia, acaba com o meu trabalho. Se eu trabalho com você, eu não vou ser mais a mesma dentro daquele trabalho, né? E eu perco bons momentos que eu vou ter. Se for dentro da igreja, se for dentro do ministério, eu não vou mais atuar da mesma forma que eu estou no meu ministério. Se for dentro da igreja, eu não vou entrar na igreja da mesma forma, eu vou tomar a ceia de outra forma. Então, ele não deixa a gente viver a plenitude, não só dentro daquela situação ou relacionada àquela pessoa, mas também as situações ao redor. Eu não vou ver. E a gente sabe de exemplos de pessoas que, infelizmente, viveram situações assim.
né? E não gozaram da plenitude de outras situações, porque estão presos nas raízes de amargura. Ah, eu estou aborrecida com a Andréia. Ah, eu não vou no culto, não, porque ela me aborreceu muito. Eu tive uma discussão com ela feia. Eu estou com a minha razão, mas eu tive uma discussão feia na escola dominical, não vou no culto. E aí eu deixo de vir ao culto e deixo de ouvir uma palavra por causa da Andréia, por aquela situação da Andréia. E aí já abre oportunidade para essa raiz ir crescendo mais ainda. Crescer. Né? Porque a primeira coisa que, nesse caso, você já estaria fazendo é se afastando do Senhor. Então, exatamente. Ah, eu vou ver pela live. Aí, quando chega no outro domingo, eu tenho alguma coisa para fazer, eu me lembro que eu vou encontrar a Andréia na escola dominical. Eu também não vou na escola dominical, não. Né? E aí eu me lembro que eu tenho que resolver alguma questão dentro do ministério. Ah, quer saber? Eu vou sair do ministério. Ou eu vou ficar calado dentro desse ministério. E aí, essas situações que às vezes não tem nada a ver com aquela situação, eu também não desfruto das outras coisas. Olha quanta coisa, né? A raiz da amargura vai nos prendendo. Vai gerando frutos podres, né? E vai te aprisionando. Quando ele fala que é uma armadilha, você pensa logo naquelas armadilhas que você está andando na mata, né? Aquela que você cai no calabouço, né? Você cai e fica lá dentro. Aquela que você prende no tornozelo, né? Você fica presa ali. Aquela de gaiola, que você entra numa gaiola, né? E você fica preso na gaiola. Ou aquelas que te botam para cima, né? E você fica de cabeça para baixo, que tem armadilhas que Satanás nos bota de cabeça para baixo. Ou os nossos sentimentos nos botam exatamente daquele jeito ali. De cabeça para baixo, balançando para lá e para cá. Então você tem essa visão de como a vingança te aprisiona. E aí a palavra de Deus vem não só com esses versículos, que a gente começou a ver versículos aqui de liberdade, né, André? A André falou, tem muitos. Eu falei, tem muitos. E se a gente for procurar, tem muitos. Que fala que Cristo nos libertou. É por isso que precisamos viver livres dessa situação. Né? Então, nós queremos deixar aqui, claro, que a vingança é uma grande armadilha de Satanás para te aprisionar a uma determinada situação e não deixar que você resolva aquela situação, porque você vai querer se vingar, e aí você não vai conseguir resolver aquela situação, e essa situação cria as raízes de amargura para outras questões que às vezes não tem nada a ver, mas acaba contaminando outras situações e você deixa de viver não só ali com aquela pessoa ou com aquelas situações, mas você deixa de viver tantas outras coisas porque você está agarrada ali naquela armadilha, enraizada ali naquela situação. Contamina muitas áreas, né? A gente estava até conversando em relação à saúde e à falta de perdão, né? Que a ciência, né, já comprovou isso. E de fato, vai contaminando, o que você falou, vai contaminando a comunhão na igreja, vai contaminar seu ambiente de trabalho, vai contaminar onde a sua família, né? Vai contaminar sua família, vai contaminar sua saúde, sua vida, né, espiritual. Acho que a pessoa certamente fica fraca, né? Exatamente. E há outros que estão perto de você, que você vai paralelamente falando, eu vou falar com fulano, não, Andréia, não, vai não. E sem querer você vai contaminando. Quer dizer, você vai deixando de viver. Essa questão, né, que a gente conversou da ciência é muito importante, porque eu gosto muito, não é que eu precise da ciência para comprovar a Bíblia, né? Mas eu gosto muito quando a ciência ela se prostra diante da palavra de Deus, ela se rende. Né? E que você vê, não pastores, né? Porque o pastor está falando, ela está falando porque ela é crente, mas você vê doutores falando, que não tem jeito, que muitas pessoas hoje estão, né, com a saúde afetada pela falta de perdão. Né? As pessoas que trabalham, vê pessoas que lidando no leito de morte, e pessoas falando, meu Deus, o que falta para essa pessoa falecer? O que falta para essa pessoa morrer? E a gente conhece uma pessoa que trabalhou durante muito tempo com pacientes, né, terminais,
no Hospital do Câncer, e essa enfermeira, ela fala que durante muito tempo ela viu pessoas, e ela olhava para aquela pessoa, meu Deus, por que essa pessoa não morre? E ela indo conversar, Deus deu isso para ela, sabe? Ela contou para a gente que Deus deu essa visão para ela, de que ela estava ali para cuidar daquele paciente, mas para cuidar da alma. E ela começava a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa começava a falar que ela precisava, que há muito tempo ela não via um filho, e ela começou a perceber que, de alguma forma, quando essa pessoa era visitada por aquele parente e liberava perdão, que ela começou a trabalhar isso, né? E liberava o perdão, a pessoa falecia. A pessoa liberava aqui, a pessoa ia embora e ela falecia. O que faltava? Olha só, o perdão, ele te aprisiona nesse mundo aqui, né? Então, a falta de perdão te aprisiona nesse lugar aqui. Então, por isso que a palavra de Deus fala, né? Se o Filho vos perdoou, verdadeiramente sereis livres. E a gente volta a falar, que a Andréia vai falar, escapando da armadilha, a gente volta a falar que quando a gente fala de perdão, a gente não está falando, não está passando um sabonete, né? Fez qualquer coisa, deixa isso para lá. Não está falando disso, que não vai ter dor, que não vai ter revolta, que a gente não vai ficar... Não, a gente não está falando disso. A gente está falando que a gente precisa entregar isso ao Senhor. O que a gente vai fazer com essa ofensa, né? O que eu vou fazer? Eu vou entregar ao Senhor. E quando você entrega ao Senhor, a Andréia vai até expor isso aqui muito bem, você escapa dessa vingança, né? Você escapa dessa armadilha da vingança. Então, diante disso, a gente quer que você entenda, assim como nós entendemos, como eu entendi. E quando a Andréia me deu isso aqui para ler, né? Falou, você fala do 12, estudo capítulo 12, tem uns 20 dias atrás, ou mais um pouquinho, que eu me senti ofendida por uma determinada pessoa. Eu me senti ofendida e a minha vontade era se vingar daquela pessoa. E eu estava estudando isso aqui. Porque não é fácil, né? Quando a gente está estudando algo da palavra, primeiro o tratamento intensivo vem com a gente mesmo. E eu recebi uma mensagem que essa pessoa me deixou assim bem ofendida. E aí eu mostrei, Marcelo ficou mais ofendido ainda. E aí eu falei assim, aí ele, você vai resolver? Eu falei, eu vou resolver. E aí eu fui orar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Que eu não quero ter esse sentimento. E Deus me deu o texto de 2 Reis, que se você for falar para mim, o que você entendeu? Eu não fiz a relação com o assunto, eu não consegui olhar e falar assim, Deus me falou isso, de forma clara. Mas quando eu li o texto, veio a situação. E o texto, ele fala, né? Foi um texto lá que fala sobre não há Deus de Israel, que foi um rei que caiu e ele foi buscar resposta em outros deuses. Eu acho que é 2 Reis 1, o texto que Deus me deu. E ele foi buscar resposta para saber se ele caiu, e ele foi buscar resposta para saber se ele ia ficar bem. Ele foi buscar resposta em outros deuses, em outros lugares, foi perguntar lá. E aí Deus fala para Elias, vai lá, fala para esse homem, pergunta para esse homem se não há Deus em Israel para ele estar buscando resposta. Eu não entendi muito bem, não. E eu passei para o Marcelo, falei assim, olha o texto que Deus me deu. Mas eu não falei nada referente a quê, sabe? Eu não falei, referente a isso. Não, eu falei assim, olha o texto que Deus me deu. E aí ele falou assim, sobre aquilo, deixa quieto. E eu não tinha falado nada com ele, que era sobre sobre essa ofensa. E ele falou assim, Valéria, deixa quieto. Deus responde. E eu falei, caramba, né? Então, o que você vai fazer com a ofensa? É colocar diante do Senhor. Que não é a sua vingança, não é buscar a sua vingança que você cai na armadilha. Talvez se eu tivesse caído na armadilha da vingança, né?
isso tivesse gerado tanta coisa ruim dentro da minha família, né? Isso poderia gerar tantas coisas. E nós simplesmente apresentamos a ofensa ao Senhor. E Ele é o cumpridor daquilo que deve ser dado, né? Então, assim, é isso que a gente quer deixar para você, né? Que você possa pensar, quando vier aquele sentimento de vingança, que é até uma justiça, que você tem até razão na situação, ou acha que tem, mas deixa para o Senhor, porque Ele é o único legislador e juiz de todas as coisas, que Ele dá conta. Se for para fazer a justiça ao teu favor, Ele vai dar conta. Se não for, Ele também vai dar conta. Porque não vale a pena você ficar amarrado a um lugar, a uma coisa, e deixar de vivenciar tantas outras coisas ao seu redor. Então, não entre, não caia na armadilha. E agora a Andréia vai falar, né, sobre escapando dessa armadilha. Você falando, estava me trazendo aqui a memória, sobre olhar para o outro com a misericórdia que o Senhor olhou para a gente, né? Muitas vezes a gente fica pontuando, mas me fez isso, fez aquilo, é aquilo que você falou. O que devíamos era impagável e o Senhor pagou. Então, quem somos nós para ficar pontuando, né? Porque fez isso ou fez aquilo comigo, não tem como comparar, né? Bem, no capítulo 13, Escapando da Armadilha, já começa assim. Você amadurece quando passa pelas ofensas mais desafiadoras, aquelas para as quais você não foi treinado. Então, assim, ao longo desse livro, né, a gente tem visto muitas iscas, né, que o inimigo usa para poder estar nos capturando, né, nos pescando. E aí ele vai usando vários tipos, a amargura, a vingança e tantas outras que a gente já falou até aqui, né? Nesse momento a gente vai falar daquela ofensa. Eu ouvi uma frase, nem é no livro, mas é desse autor, que fala que, às vezes, a ofensa vem como água na rocha, né? Vai bater e a gente... Talvez eu passe pela mesma ofensa que você passou e em mim nada abale, né? Mas em você vai abalar, ou ao contrário, né? Aí me fez pensar, algumas ofensas são como água na rocha, não vai nos abalar em nada. E outras já vêm como grandes ondas sobre o nosso barco. O que precisamos pensar quem está no controle do nosso barco, né? Precisamos lembrar, né, de quem está no controle do nosso barco, quem está no controle das nossas vidas. Então, como nós podemos lidar com essa situação? Com que olhar, né? Com o olhar humano ou usando, né, a misericórdia que o Senhor usou? A justiça de Deus, a né? Justiça de Deus. E não a nossa justiça. Então, falando de esforço, falando sobre as ofensas que são mais dolorosas, né, vamos dizer assim, Paulo diz em Atos 24:16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Me esforço, de Atos 24:16, a palavra grega para esse esforço aí é askio, que significa exercitar, treinar. Então, é com esforço mesmo. É aquele esforço lá... Eu ando sedentária, mas aquele esforço lá da vida... Valéria pode falar melhor. É muito esforço. Se for para academia, para mim é muito esforço. Tem gente que vai, né, na academia na boa. Então, aquilo que você tem que se esforçar para fazer, é exatamente isso. Né? E vai doer. Né? Quando a gente começa a treinar, fica dolorido e tem todo aquele processo, né, de dor, mas o corpo vai acostumando, né? Então, é essa busca de treino, de esforço, de preparar mesmo o nosso coração, né? No Senhor, o corpo a gente treina na academia, mas o coração é no Senhor. Então, a gente precisa buscar essa força, esse preparo, esse treinamento no Senhor para lidar com essas ofensas que vêm como grandes ondas sobre a nossa vida. E muitas vezes, né, André, isso requer choro. Né? Eu vejo lá na academia, quando eu vou, né, gente... Tem uns caras lá que gostam, né, de pegar aqueles pesos grandes, aí ficam... E muitas vezes o esforço é de grito mesmo, porque aquela ofensa nos dói. A gente volta a dizer que a gente não está falando de... porque não é você... Não, a gente está falando de coisas que doam, né, que a Andréia vai falar,
que doem aqui. E muitas vezes requer choro diante do Senhor. Senhor, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa, mas eu quero e eu entrego nas tuas mãos para que o Senhor me ajude a perdoar. E é isso que ela vai falar, né? E aí leva a gente ao processo, né? Da mesma forma que o nosso corpo vive esse processo de transformação para se fortalecer, muitas dessas ofensas vêm para a nossa vida para que a gente possa ter essa experiência, essa vivência de processo, para que venha também nos fortalecendo, né? Fortalecendo a nossa fé, fortalecendo os nossos corações, nos fortalecendo no Senhor, né? Muitas vezes tudo isso vem para a nossa vida como um treino mesmo, né? Um treino para o nosso crescimento, para a nossa transformação, Sim, né? Com certeza. Então, precisamos enxergar dessa forma. De forma nenhuma vamos dizer, como você falou, vamos dizer que é fácil, não é fácil, vai doer. Todo mundo já passou, né, por uma ofensa, então, de fato, vai doer, mas a gente precisa repensar, rever a nossa forma de lidar, né, de responder a essa ofensa. E a forma que a gente lidar, que a gente responder, diz muito da nossa maturidade com o Senhor, né? Então, todo esse processo é necessário, né, para que a gente venha crescer em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente crescer com o Senhor. Então, seguindo esse padrão, né, de ofensas mais dolorosas, a gente também tem que ter cuidado com um detalhe na ofensa. Um detalhe muito importante que muitas vezes nós caímos. O autor narra uma situação que ele viveu no seu ministério exatamente sobre esse tipo de ofensa, que é aquela que a gente finge não sentir. Uhum. É muito perigosa, sorrateira, né? Eu não tô nem aí, né? Não tô nem aí. A Valéria pisou no meu pé, mas nem doeu, tá doendo. Por dentro tá doendo. Mas você coloca uma máscara, bota o tapete em cima e... o orgulho. Olha ele de novo, né? O orgulho nos leva a esse ponto, né? A gente dói, todo mundo que sabe da situação, né? Como você falou, você contou para o Marcelo, às vezes a gente fala para a pessoa, aconteceu outra coisa, e aí, você como está? Estou nem aí, sou superior, né? Já venci, já liberei, já perdoei, e muitas vezes aquilo está lá escondidinho. E volta e meia você cai naquela dor de novo. É como se aquela ferida tivesse criado uma casca, mas não está curada. Não está curada. Então, tem hora que vai ter que ir lá. E às vezes, qualquer coisinha... isso aflora, né? Qualquer batidinha ali vai sangrar. Né? Qualquer mensagenzinha no WhatsApp daquela determinada situação, não falei, né? Qualquer palavrazinha, qualquer olhar dentro, né, da igreja ou da família ou aonde for, né? A pessoa às vezes passa, mas nem te vê realmente. Ó, tá vendo? Às vezes a pessoa te trata de uma forma, né? Mas como você já está com aquele negocinho ali, né? O mínimo que ela faz aí o negocinho aflora, tá sensível, né? Está sensível. Então, sobre esse tipo de ofensa, o autor dá 3 pontos aqui que eu achei muito interessante. Primeiro, nós precisamos admitir. Admitir que fomos feridos, admitir que está doendo, admitir para nós mesmos, admitir para o Senhor, né? E depois que admitiu que, de fato, aquilo aconteceu comigo, eu fui ferida ali, buscar o Senhor. Levar para o Senhor. Senhor, olha, aconteceu isso, doeu aqui, me ajuda, né? Levar para o Senhor. Só que admitir e levar para o Senhor tem um terceiro ponto. Vai ser lidar com a correção do Senhor. Você está pronta para lidar com a correção do Senhor? Porque, às vezes, aquela ferida está ali, está com casca. Mas, para cicatrizar, para a medicação fazer efeito naquele lugar, tem que tirar a ferida. Vai ter que tirar. Vai ter que limpar. Então, você vai ter que se permitir ser limpada. E vai doer de novo. E vai ter que futucar ali onde está doendo. Vai ser necessário. Porque Deus sabe, né, aonde Ele precisa limpar, né? Para te curar, Ele precisa limpar. E Ele sabe exatamente, né? Miguel, quando era pequeno, ele com 4 anos, ele queimou, né? Ele se queimou. E o tratamento dele, né? Saiu aqui, foi mais ou menos aqui e aqui. E o tratamento da queimadura foi muito difícil, porque ele se queimou de noite, era 11 horas da manhã, e só foram limpar a ferida, a médica só chegou no hospital, era 8 horas da noite, então ele ficou 24 horas com aquela ferida.
aquela queimadura sem ninguém colocar a mão, porque ninguém colocava a mão, porque... E aí, quando a médica chegou para limpar, a primeira limpeza, o garoto gritou, eu gritei, eu chorei, eu saí do quarto, minha irmã ficou no quarto, eu saí do quarto porque ele gritava. E ela pegou uma gases, né, com um sabonete lá, e raspava. Eu não fiquei, porque não tenho condições para isso. E ele gritava muito. E a vontade era meter a mão nela, né? Porque... E aí ela fez isso durante uma semana. E ela falou, se eu não fizer isso, ele vai ficar uma marca muito grande nele, ainda mais aqui, né? Eu preciso limpar. Então, todo dia, ele tinha uns 4 aninhos, 8. Então, todo dia, quando chegava 8 horas da noite, ele falava assim, Marcelo só vinha embora do hospital depois que a médica chegava. Porque eu falei, não, eu não vou segurar ele. Aí ele falava assim, vocês estão esperando aquela moça, né, com o vidrinho verde. Porque o bichinho gritava muito. Mas ela falou, se você não tirar aquela pele morta que todo dia aparecia, se você não tirar, ele vai ficar com com cicatriz, né, no rosto. E hoje Miguel não tem cicatriz no rosto, né? Mas ele gritava, e assim é com Deus, né? Dói, mas é necessário. Mas é necessário. E Deus é assim, né? Não é que ele seja sadomasoquista, mas ele sabe que precisa ser limpo, ele sabe que precisa ser sarado, e só raspando é que precisa ser sarado. Então, ele vai fazer. Porque a transformação do Senhor é perfeita, né? Perfeito. Ele não dá um jeitinho, não faz um reboco, ele vai curar ali na raiz. Na raiz. Né? Ele vai curar na raiz. Vai, e para curar na raiz, na maioria das vezes, dói muito. Dói. Então, precisamos admitir, buscar o Senhor e estar aberto a essa correção, a essa cura, a essa dor, né? É uma busca, né? Para poder ser curado e liberto. Então, muitas das vezes a gente vive esse tipo de dor, né? Aquelas ofensas mais profundas, aquela coisa inimaginável, muitas das vezes de alguém que é, acho que a maioria das vezes é de alguém que é muito importante para a gente, né? E dói profundamente, você fica ferido, e aí o que fazer com isso, né? Lá em Mateus 5:44, diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha, eu, porém, vos digo. Olha, lembra, eu não esqueço mais disso. A Rafa vai lá em cima. Para que tudo isso? Para que sejais filhos. Para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Não tem jeito. Um coração contaminado, com ferida, né, aberta, independente que está ali com um band-aid para fingir que não está doendo. Ele conhece-nos profundamente e não tem outro jeito. Precisamos buscar a cura para, de fato... Aí volta lá para o Atos, né, que diz... Atos 24:16, Paulo disse lá, né, que é com esforço para que tenhamos uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Não tem outro jeito. Não dá. Com esforço. Não dá. Vai precisar do esforço para que sejamos, todo dia, né? Para que estejamos limpos e curados, para que possamos nos aproximar de Deus, né? Então, revendo, né, toda essas ofensas que dói mais, que são mais profundas, que maltratam mais, que realmente, muitas das vezes, a gente não sabe como lidar, né? Que fere profundamente na alma, né? Aí a gente vai lá para 1 Pedro 4:8, que diz, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, por mais que doa, a gente precisa olhar para o outro com a misericórdia, com o amor que o Senhor nos olhou. Né? Porque você tem que olhar, né? Da mesma forma que... Porque nós sempre olhamos igual o servo, né? Com o seu conservo. Exatamente. Né? Mas a gente precisa ter o olhar que o rei teve para com o servo. Exatamente. Né? A gente precisa ter esse Valéria, olhar. mas doeu muito. Foi algo assim que não deu, que eu não consigo
passar, não podia ser dessa pessoa, não podia ser do meu marido, não podia ser do filho, não poderia ser dessa amiga. Valéria, é tão importante para mim, fez isso comigo, né? Doeu. E agora? Como é que a gente faz? A gente entra no processo de cura. A gente entra lá no admitir, buscar, estar aberto à correção. E como fazer isso? Eu vou falar como eu fiz isso. Eu vivi uma experiência assim de perdão. A Valéria, como é parte da minha história, é parte de toda a minha vida, especialmente no início da minha conversão. Eu vim com algumas feridas, parecia incuráveis aos meus olhos. E naquele momento, quando eu olhava para aquela situação, eu falava, Valéria, não dá. Gente, a Valéria fala de um jeito que parece até que é fácil, mas não dá. Não é ela dá que tá lá, é né? o Senhor. Hoje eu entendo. Porque tem respostas que a gente só vai entender Entender. depois. E aí eu olhava para aquela situação, mas doeu muito, mas foi contra mim, foi contra a minha família, foi mal profundo, né, de alguém que deveria me amar. E aí eu entrei no processo, entramos em oração, foi todo um processo. Eu nem sabia como lidar com aquilo, eu estava no início da minha conversão. E então eu decidi, porque é isso, é uma decisão. Doeu, pode estar doendo muito, mas aí você vai ter que escolher, você vai ter que decidir como você vai lidar com aquela dor. E então, no começo desse processo, não é fácil, não. O começo, dizemos o que tem que buscar o Senhor. Então, tem que ser como? Orando. Tu vai ter que orar pelaquela pessoa. Não adianta o quanto está doendo. Você vai ter que orar. E no início é meio mecânico, né? Tu ora assim, Senhor, em nome de Jesus, abençoa ela, amém? Não diz nem o nome, não, né? não o dá, nome, dói. nome. Dói, falar o nome dói. Em alguns casos, dói. Senhor, eu perdoo ela. Amém. Amém. Senhor, seja com ela. Longe de mim. Amém. No começo a gente é assim. Só que a gente está aberto ao quê? À correção. A gente buscou o Senhor e a gente está aberto à correção. Então, aí é o Senhor que começa a agir. Não é mais a Valéria, não é mais a Andréia, não é mais você. Você se colocou na posição de, Senhor, toma o meu coração. Eu não consigo não, Pai. Me ajuda. E aí você vai ali buscar aquele esforço, aquele treinamento, aquele processo diariamente. Eu fazia isso diariamente. Eu acordava, me olhava no espelho e falava, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu estou conseguindo não. Ainda não dá. Né? Acho que eu acordava e tentava avaliar o meu coração e falava, caramba, ainda está muito ferido. E houve todo um tempo que a gente tentou lembrar o tempo, mas nem dá para calcular exatamente. Levou um processo, porque o processo existe, o processo é necessário, o processo faz parte, né? Levou todo um processo. Então, a gente começa assim, de forma mecânica, e o Espírito Santo vai te conduzindo. E você vai vendo que vai mudando. Né, que aquela dor já não precisa raspar de tal forma, né? Que aquela dor já vai diminuindo. E você vai, eu percebi isso nitidamente na oração mesmo, né? Você vai desejando de verdade, de coração, o bem daquela pessoa, o agir do Senhor na vida daquela pessoa. Você ora completamente diferente. E você já consegue orar e falar o nome da pessoa e ver o rosto da pessoa na sua mente. E existe todo um processo. E aí o Senhor vai te preparando, né? Porque na Bíblia diz que quando você vai até o seu irmão, como é que é? Quando você vai lá, quando você está com a oferta, deixa a sua oferta, reconcilia-te com o teu irmão e volta. Então, o Senhor te prepara, né, até chegar a esse ponto. E aí você tem um momento, nem sempre vai ter, né, esse momento de reconciliação. Sim, às vezes. Eu tive a necessidade desse momento de reconciliação. Eu tive esse tempo, esse processo de cura com o Senhor me curou. Eu não fui lá na pessoa falar, mas você fez isso, você fez aquilo, porque às vezes a gente vai se reconciliar com o irmão assim, né? Estou te perdoando, mas não pisa mais no meu pé, não, não faz assim. Não é nada disso, é de coração aberto. É de verdade, é deixando o Senhor falar, é vestindo a lente de misericórdia do Senhor, e eu tive a oportunidade. O Senhor me mostrou que eu estava pronta, né? E eu fui até essa pessoa e me reconciliei. Fui até essa pessoa e pedi perdão, porque eu não entendia eu entendia que ela havia me ferido, mas eu não entendia que eu havia ferido ela mesmo, também, ofendido mesmo, sem imaginar, né? A gente não se coloca no lugar do outro também, né? Então, eu também frustrei ela, eu também magoei ela de certa forma. Essa pessoa era minha mãe, né? Então, ela criou, ao longo da minha vida, ela criou
uma imagem, né, o que eu deveria ser, o que eu deveria ser para ela, a descendência que eu seria para ela, né? Só que o Senhor veio e mudou a minha história. Então, para ela foi ela não esperava, né? Saiu do controle dela. Eu não pertencia mais a ela, não era ela mais que determinava a minha vida, era o Senhor. Então, eu pude entender isso, eu pude ver o lado dela e ir até ela e pedir perdão, sem esperar que ela me pedisse. Embora aconteceu, mas eu não esperava nada em troca. Eu não estava ali buscando vingança, né? Eu estava buscando puramente perdão. E eu pedi o perdão e a gente se reconciliou. E a gente viveu, assim, depois disso, experiências únicas de mãe e filha, meio de filha virar mãe. E foi incrível tudo que o Senhor permitiu que a gente vivesse, né? Durante o período, até o Senhor a recolher. E até quando o Senhor recolheu, assim, foi de uma forma que fortemente eu ouvi a voz do Senhor, né? Que todo esse processo houve e aí chegou aquele momento, mas antes disso a gente teve a oportunidade de viver risadas juntas, a gente teve a oportunidade dela participar do parto do Richard, a gente teve a oportunidade dela vir à igreja, que foi incrível. Na primeira oportunidade eu comemorei o meu aniversário aqui na igreja, um culto de ação de graças. E ela veio. Por ela ser, né, ter a religião dela espírita, então foi todo um mover na igreja, né? A gente se preparou e foi uma festa e ali foi o primeiro passo. E você nem acreditava muito que ela vinha, lembra? Não, porque ela não pisava em igreja evangélica, ela odiava crente. E aí ela veio, ela conheceu essa igreja, ela conheceu o Senhor dessa igreja e ela teve toda uma visão, né, transformada de nós, né, do evangelho, Deus, do cristão, do pastor. Eu lembro que ela odiava pastor antes disso, aí depois que ela conheceu o pastor Elias, claro que o grupo, né, de convivência dela, a maioria é anti-evangélico, era. E aí, quando alguém falava de pastor, ela falava, não, mas o pastor da minha filha não é assim, não. Então, ela já, né... Entrava e ainda defendia. Defendia. E, sim, eu pude ver, eu pude ter a graça, a bênção de presenciar tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez nesse meio do caminho e que, se eu tivesse retido esse perdão... ficado ali naquele local, presa, né? Eu não teria vivido, né? Assim, a gente conversando, você até falou, a graça do Senhor alcançaria ela, independente de mim. Sim. Ela conheceu o Senhor através da minha vida, ela conheceu o Senhor através da nossa igreja, ela publicamente não professou a sua fé, mas eu tenho certeza que ela teve oportunidades únicas, né, com o Senhor. Ela me pedia para orar para o meu Jesus no início, então ela já tinha essa consciência. A pandemia para ela foi uma bênção, porque ela começou a ver as lives. Ela assistia todas as lives, ela reclamava da internet, mas a dela que era ruim, ela achava que era da igreja, entendeu? Então, assim, foi todo um processo que o Senhor fez e eu assisti o culto, que foi o último culto que ela assistiu, foi um culto lindo, de apelo, Eu lembro que o presbítero Renato fez uma oração muito de apelo, e quando eu assisti aquela oração, eu sei que ela se trancava no quarto para assistir o culto. Então, eu sei que ela assistiu, né? Eu sabia que ela tinha assistido um dia antes dela falecer. Então, quando eu assisti de novo aquele culto e vi aquela oração, eu falei, Senhor, era para ser naquele dia. Ela estava pronta naquele dia. Tenho certeza que, independente dela ter falado para mim ou para o mundo, ela falou para o Senhor, né? E isso que importa. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Dizer que é um processo, que não é fácil, que leva tempo. Comigo, a gente não sabe se foi 1, 2 anos, não sabe, não consegue calcular. Mas, depois disso, eu tive 8, 9 anos de muita alegria com a minha mãe, né? Então, vale a pena se esforçar, por mais que inicialmente doa, vale a pena se entregar para que o Senhor venha fazer essa cura, para que o Senhor venha, né, transformar os nossos corações, porque os frutos disso são incontáveis. A gente não tem noção, né? E eu me lembro muito bem quando a Andréia chegou na igreja e a gente até se emociona, porque é Deus mesmo, né? E aquela menina, assim, tão sedenta de resolver alguns problemas, sem saber como e nem acreditando que isso iria acontecer, né? E a gente sempre falava para ela, faz assim. E o que eu via na André era um coração ensinável. E se você falasse, planta de cabeça para baixo, ela ia plantar, se plantar de cabeça para baixo. Né? Mesmo com a dificuldade de se plantar de cabeça para baixo,
mas ela ia arranjar algumas escoras para fazer isso, né? E quando a gente viu e que ela falou, minha mãe falou que vem no culto, nem ela acreditava que ela estaria aqui. Quando ela viu ela entrando ali, né, ela falou, ela veio ao culto. E nós louvamos a Deus por isso, e a gente estava conversando que ela ficou muito tempo presa, retida a certas as ofensas, mas não sobrepôs o tempo que ela conviveu depois da perdão da ofensa, né? A gente estava falando sobre isso, né? Ela ficou muito tempo presa àquela ofensa, perdeu-se muito tempo longe, distante, né? Nem nos falávamos. Nem se falava, né? Ela perdeu a vivência com a Camille, né? Com como vó, né? Que é tão importante, né? Ter uma avó. Mas Deus, ele foi tão tremendo que aí a gente estava vendo mais ou menos uns 8 anos, sobrepôs todo aquele tempo que ela passou naquela raiz ali de amargura. A graça de Deus, verdadeiramente, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres e vivemos o que ela viveu, o que ela nunca pensou viver, né? De ver a mãe, né, quando estava na pandemia, e graças a Deus tinha live, e ela, minha mãe vê a live, Valéria. E eu falei, meu Deus, só o Senhor, né? E tantas coisas que foram vividas ali de almoços, de risadas, que ela pôde compartilhar, né, antes da partida. Então, realmente, onde abundou um pecado, superabundou a graça, né? Então, ela deu o testemunho dela, né? Então, não é nada assim teórico, mas é algo palpável, que não é fácil, né? A gente estava até falando de um Rios, né? Eu acho que é assim que se fala, que a gente viu, né? De um homem que ele virou, daquele que ele virou para o assassino do filho dele, né? E falou, você, rapaz, me colocou em maus lençóis, né? Porque agora eu tenho que te perdoar, porque eu preciso fazer aquilo que o meu Deus e que eu vivi falando há tantos anos. Eu preciso agora te perdoar. E eu acho que é o clímax, né? É você perdoar o assassino do seu filho, o assassino de uma mãe, enfim, eu acho que é o top aí, né? A gente chega no máximo, né? E aquele homem falou, eu preciso te perdoar. E aí ele decidiu, e aí a gente entra, nossa, não tem amor por filho? Não, ele não concorda com o que ele fez. Porque a gente viu, né, também eu mandei essa semana um Reels de um psicólogo que não é cristão, né, mas que ele fala que perdoar não é você concordar com aquilo que foi feito, com aquilo que foi dito. Quando esse homem perdoou, né, o assassino, né, ou quando a Andréia passou por esse processo de perdão, algumas coisas ela teve que se refazer e ver, né, mas outras coisas ela viu também que até ela tinha razão e ela não concordava. Mas não, então perdoar, esse psicólogo fala, né, perdoar não é você concordar com o que foi dito. Perdoar não é ter mais a dor na sua memória, né? Então, quando ela lembra de tudo que aconteceu, ela não esqueceu, né? Se você perguntar, ela vai falar. Mas não dói mais, né? Não dói, né? E ela sentiu isso antes da mãe dela partir, né? Não dói, ela não olhava mais com a mãe com... mas naquele dia você me falou isso. Mas... Não, ela lembrava, mas não doía mais. Né? Então, ele fala que não é esquecer, e não é, eu achei muito interessante, não é achar que a outra pessoa vai reconhecer que errou com você. Também. Se você achar, né, eu vou te dar perdão, e eu achar que você vai concordar comigo, nem sempre isso acontece. Ele fala, né, que ele falou, tem pessoas que são imaturas, e que pronto, elas são imaturas, elas não estão preparadas para receber o perdão, e você vai lidar com aquilo, mas você perdoa ela, pronto, e acabou. Agora, o que ela vai fazer com aquele teu perdão que você deu, aí é o problema dela, né? Então, mas ele fala, né?
é uma questão da relação da gente com a gente mesmo, se livrando do que aconteceu. Ele não é cristão, mas ele falou um texto bíblico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a relação que você tem com você mesmo, e isso vai fazer com que você consiga sentir o amor de Deus por você, que é aquilo que a Andréa falou, né? Que ela conseguia orar mais tempo pela sua mãe, citar o nome, quem sabe até mesmo relatar, né, aquilo que ela foi ofendida, né? Colocar diante de Deus. Então, ele fala que perdoar é uma relação da gente com a gente mesmo, se livrando do que aconteceu e prosseguindo, não vivendo naquela situação ali a vida inteira. Liberar o perdão, você está liberando o outro, mas é você que está se tornando livre. Você que está se tornando, né? É desistir daquela reivindicação e é remir qualquer ofensa que esse homem fez, né? Remiu aquele assassino da ofensa, que foi a morte do filho dele. E que deve ter doído muito, nossa, né? Ele ali declarou e ele deve ter entrado num processo de cura ali para poder perdoar aquele homem, mas ele decidiu perdoar aquele homem, né? E assim como a Andréa contou, assim como eu contei, né? Eu decidi. É uma decisão. É uma decisão, não tem jeito. Mas por quê, né? Por que vivemos essas ofensas? Porque essas ofensas vêm na nossa vida. O autor diz assim, ele compara a extensão do sofrimento à extensão da alegria. Quando sua glória é revelada, você será glorificado com ele. 1 Pedro 4, 12 e 13 vai dizer, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, é tudo parte do nosso processo. A gente precisa enxergar assim, tudo faz parte do nosso processo, tudo faz parte do nosso amadurecimento, tudo faz parte do nosso crescimento com o Senhor, todas as coisas na nossa vida nos levam, né, para que estejamos prontos, para que tenhamos o caráter do Senhor fixado em nós, né? Tudo faz parte do processo. E diante de tudo, né, já que a Andréa falou, quantas pessoas também foram atingidas com a relação, né, de volta dela com a mãe dela? Quantas pessoas dentro da sua família, né, foi atingida que talvez você não saiba, e aquelas que você sabe desse relacionamento, e que hoje, né, talvez eles não professam o Senhor Jesus, mas um dia, mas conhecem esse Deus, e viu quem era, né, a sua mãe, conhecia, né, como ela se rendeu, e o processo que foi, como é que pode? Né? Conheciam você, né? Como é que pode? Ela conseguiu se reportar à mãe dela, ou à minha mãe, o irmão, ou quem quer que seja da sua família. Assim como a raiz de amargura, ela contamina tantas coisas, a graça contamina muito mais. Não contamina, né? Ela se espalha muito mais e ela refaz tudo. Então, esse é o caminho, né? É o caminho doloroso. Não se surpreenda com fogo, mas é tudo para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, para a glória do nome dEle. Então, a gente precisa, né, se escapar da armadilha da vingança. Sem se deixar levar, né? Sem se prender à ofensa, sem olhar fixamente para a ofensa, se deixando aprisionar por ela, mas olhar para o Senhor, né? Para a glória, para Ele, é o que vale. Então, não se deixe, não permita que a ofensa venha fazer raiz, que a amargura venha fazer raízes no seu coração, mas entregue para o Senhor, porque é Ele, é somente Ele que pode nos ajudar nesse processo de cura, de cicatrização total, para que não doa e para que sejamos verdadeiramente libertos. Amém, né? Então, o primeiro passo é se render. Se você, minha querida, entrou no processo, se você precisa entrar no processo, se você necessita se livrar de uma ofensa, se renda ao Senhor. Dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo, se renda, né? Mesmo não falando o nome, mas se renda a Ele. Que aí é com Ele e Ele vai... É apenas você se render. Vale a pena.
incomparável, né? A alegria plena da vida restituída, transformada, curada pelo Senhor. É O incomparável. melhor caminho. O perdão é o melhor caminho. Por mais que doa, mas escolha, se decida pelo perdão. Amém, né? A gente vai orar, então, agradecendo a Deus. A Valéria vai estar orando. Eu não falei no início, mas se veio ao seu coração, se você lembrou de alguém especial que está passando por um processo de perdão, ou um processo parecido, manda para essa amiga, né, que essa palavra possa se estender, né, e fazer diferença em tantas outras vidas, né? Se você não viu as outras lives, né, entra no... Nós estamos chegando ao final do livro, né? Falta mais uma. A próxima live será presencial, com uma convidada muito especial, que será o fechamento desse livro incrível. Esse livro é muito bom. Que eu indico, tá? Se você não assistiu as outras lives, assistam. Se vocês não adquiriram o livro, leia esse livro, porque assim, foi incrível o quanto o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, né? Que ferramenta com grande potencial que o Senhor nos deu, né? Que é esse livro, para que a gente possa vencer essas iscas aí do inimigo, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar, então? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos refaz todos os dias. Ainda, Senhor, que com os nossos carrapichos, com a nossa pequenez, com a nossa teimosia, a tua graça nos alcança todos os dias. Eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui, falando da tua palavra, testemunhando do teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelo testemunho que a tua serva colocou aqui, pelo processo que ela passou, ó Deus. E obrigada, Senhor, porque o teu evangelho entrou nessa família, desvendando todos os dardos inflamados do maligno, ó Deus, e tirando toda mentira que havia sobre essa família. Muito obrigada. E cremos, ó Pai, que o teu evangelho continua sendo pregado sobre a vida dessa família, através da vida da Andréia e da sua família. Temos a certeza, Senhor, que muitos, Senhor, irão aceitar ainda o Senhor Jesus, porque eles já te conhecem, porque eles viram o poder do Senhor sobre a vida da Andréia, da sua mãe, como ela colocou aqui. Continua usando a tua filha, aonde quer que o Senhor levar. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, as tuas filhas que estão assistindo, que vão assistir essa live. Deus amado, Deus querido, que se há alguém ainda, Senhor, sem, ó Pai, essa decisão, sem tomar essa decisão, com um coração muito ferido por uma ofensa, que até mesmo, Senhor, tenha razão. Senhor, muitas vezes retemos a ofensa porque nós temos razão, porque nos apegamos à nossa razão. Se for o caso, Senhor, de alguém que está retendo a ofensa por uma razão própria, se for o caso, Senhor, que o Espírito Santo possa ir ao encontro, porque só Tu tem poder para fazer isso. Ao encontro dessa filha Tua querida, com uma ferida, tão ferida, Senhor, pela ofensa que ela reteve, tão ferida, Senhor, por tantas coisas, Senhor, que o Espírito Santo possa ajudá-la, Senhor, a decidir, a tomar uma posição diante dessa ofensa e se decidir pelo Senhor e decidir a dar essa ofensa ao Senhor e, Senhor, decidir a orar por essa pessoa e entrar no processo, talvez de não reconciliação, ó Deus, mas no processo de perdão. Não permita, Senhor, que muitas vezes o inimigo, ele coloque em nosso coração que uma vez que perdoamos, precisamos nos reconciliar com essa pessoa. E isso muitas vezes nos impede de perdoarmos. Mas que em nome de Jesus, essa cilada do inimigo possa cair por terra. E a pessoa tão somente ela possa decidir a perdoar. E os outros passos que ela possa dar, mas com o Senhor.
Se for de reconciliação, como foi da tua serva, glória seja dada por isso, Senhor. E que essa pessoa, mas é o Espírito Santo que vai dar os passos. É o Espírito Santo que vai percorrer esse caminho. Então, ó Deus, que o Senhor possa retirar essa palavra, que muitas vezes impede a pessoa de dar o primeiro passo. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos para que essa pessoa dê o primeiro passo, que a tua filha dê o primeiro passo, que é entregar o seu coração ofendido diante do Senhor, para que o Espírito Santo faça a obra, assim como foi com a Andréia, que assim seja com essa tua filha amada, tão ofendida e ferida. O Senhor conhece, porque a tua palavra diz que temos um mediador que conhece as nossas feridas e conhece as nossas dores. É esse mediador que temos, Jesus Cristo, o Senhor. Então, ó Deus, que ela possa entregar essa ofensa, essa dor que ela tem sentido durante esse tempo que nós não conhecemos, mas que ela possa decidir entregar para o Senhor, porque o mais o Senhor fará. Ó Deus, toma nas tuas mãos, abençoe a cada filha tua, para que elas possam tomar a decisão certa, que é colocar diante do Senhor um coração contrito, para que o Senhor possa assim se estabelecer e que ela possa assim andar com o Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra que foi lida aqui, que venha fazer eficácia na vida de cada um de nós. É o que nós te agradecemos, é o que nós, ó Pai, colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor que precisamos do Senhor. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aguardamos por vocês no dia 22 de junho, que será presencial, hein? Então vem estar com a gente nesse momento.